lá, no mundo que está saturado de informações, de opiniões vindo de todo lado, como é que a gente consegue separar o que é verdade do que é engano? Será que existe uma bússola confiável para isso? Hoje, a gente vai mergulhar numa passagem antiga que tem uma ferramenta incrivelmente atual para a gente navegar nestes tempos de confusão: o discernimento. Essa sensação é bem familiar para muita gente, né? Aquele fluxo sem fim de notícias, de opiniões, de supostas verdades, tudo brigando pela nossa atenção. E essa sobrecarga de informação, muitas vezes, em vez de trazer clareza, só deixa a gente mais perdido. E o resultado desse bombardeio constante é justamente esse, um paradoxo. A gente perde a paz. Em vez de ter mais certeza das coisas, esse excesso de vozes acaba gerando uma ansiedade, uma tensão que virou parte do nosso dia a dia. Para a gente achar uma solução, primeiro a gente precisa entender o problema a fundo. E é por aqui que a gente começa, analisando este cenário de hoje. Um mundo onde um monte de verdades diferentes brigam o tempo todo pelo nosso coração e pela nossa mente. Mas olha, a gente não está largado à própria sorte nesse cenário todo. O objetivo desta nossa análise é justamente desembrulhar uma ferramenta poderosa que a gente encontra na palavra e que foi feita exatamente para nos proteger do engano. E para encontrar essa ferramenta, a gente vai fazer uma viagem de quase 2000 anos no tempo. A nossa fonte é um alerta urgente do apóstolo Paulo para a comunidade de Tessalônica. Um aviso que, como a gente vai ver, soa muito, mas muito atual. Presta atenção nessas palavras. O Paulo começa falando de algo maravilhoso, de esperança, a vinda de Jesus. Mas logo em seguida ele faz um apelo muito sério. Não se deixem abalar, não fiquem alarmados, não permitam que ninguém engane vocês. O foco aqui é ter firmeza na mente e no espírito. Para a gente entender o peso desse alerta, a gente precisa tentar sentir o que eles estavam sentindo. A comunidade de Tessalônica estava em pânico, sabe? Bombardeada por uma fake news devastadora. O fim já chegou e vocês ficaram para trás. Imagina só o desespero, a angústia que uma mentira dessas provocou. E aqui está o polho do gato na mensagem de Paulo. Ele não combate o medo com mais medo, pelo contrário, ele responde com um chamado à clareza. Deus não age pelo pânico, mas sim pelo discernimento, pela sabedoria que vem dele. Aquele pânico lá em Tessalônica pode até parecer uma coisa distante, mas a tática por trás dele não envelhece nunca. Então, como é que esse mesmo espírito de engano aparece hoje em dia? A roupagem é nova, mas a estratégia, a gente vai ver, é a mesmíssima. A manipulação hoje em dia é sofisticada. Ela pode vir disfarçada de mensagem divina, mas que na verdade está servindo interesses humanos. Ela pode usar o medo que as pessoas realmente sentem sobre o futuro para conseguir controlar. Ou então, pode aparecer em profecias espetaculares que acabam gerando mais seguidores do que uma transformação de verdade. Olha só como a conexão fica clara aqui. A tática de gerar medo, com a mentira de que Jesus já voltou, é a mesmíssima por trás do controle pelo medo que a gente vê hoje. E aquele gatilho da exclusão, vocês ficaram para trás, é o mesmo usado em profecias que só querem atrair e prender a atenção das pessoas. A tecnologia mudou, mas a psicologia da manipulação continua. E o mais incrível é que Paulo já tinha previsto isso. Ele alertou que antes do fim veria a apostasia, que é um grande afastamento da fé verdadeira, um tempo que o engano não seria uma coisa escondida, mas se tornaria popular, atraente e seria aceito por muita gente. Ok, a gente já analisou o problema, a história dele e como ele se parece hoje. Mas Paulo não só aponta a doença, ele oferece o remédio. Então, qual é a solução de Deus para o engano? Como é que a gente cultiva discernimento em vez de medo? A solução que Paulo propõe é de uma simplicidade genial e se baseia em 2 pilares. O primeiro é conhecer a palavra. Pensa nela como uma bússola que nunca erra o caminho. E o segundo pilar é andar com Cristo. Isso é sobre ter um relacionamento diário, que funciona como nosso guia pessoal na jornada. E essa é a grande promessa que sustenta tudo. No meio de toda a confusão e de todo o barulho, quem caminha com Jesus, quem o conhece de verdade, não vive desorientado. A presença dele é a nossa clareza. Essa caminhada com Cristo não é só sobre como a gente vive hoje, mas também sobre para onde a gente está indo. E é aqui que Paulo levanta o nosso olhar. Ele nos lembra que o nosso foco final não deve ser o engano do mundo, mas sim a nossa verdadeira esperança. E qual é então esse destino final?
E aqui a perspectiva muda completamente. Enquanto a conversa por aí busca sinais no caos e no medo, a Bíblia aponta para um sinal bem diferente: a perseverança. O verdadeiro indicador não é a força da tempestade, mas a firmeza de quem continua fiel a Jesus, aconteça o que acontecer. Então que isso fique muito claro. Apesar da gente viver num mundo caótico, esse não é o nosso ponto final. A gente não foi criado para desordem e para confusão. O nosso destino, na verdade, é um lugar de paz, de reencontro. É a promessa de voltar para casa, para a presença do Pai, onde não vai ter mais medo nem engano. E por fim, nosso destino é o reino, a manifestação completa do governo de Deus, onde a verdade vai reinar de forma absoluta e para sempre. Essa é a nossa esperança, é a nossa âncora. A reflexão final, então, é esta. No meio de todo o barulho do mundo, que é inevitável, onde é que o nosso foco está? A lição de Tessalônica nos mostra que a clareza não vem de tentar silenciar o mundo, mas de sintonizar a frequência certa. A pergunta que ecoa por todos esses séculos não é se vai existir engano, mas se nós vamos escolher o discernimento.